Um olhar atento sobre a vida, a sociedade, à luz da palavra de Deus. Ora viva! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Meditações Diárias, com nosso comentarista Batista José e com o apresentador José Tomás. Desta feita, seguimos com nosso programa. Entretanto, hoje estaremos a tratar de um assunto de absoluta e extrema importância: como vencer o vício de pornografia. A pornografia no casamento é permitida? Além do mais, estaremos a deixar alguns conselhos para todos que sofrem todos os dias com este vício, pois nós sabemos que a pornografia tornou-se um problema de grande complexidade. Como se não bastasse, existe um silêncio assustador entre os jovens, pais e filhos e a sociedade, quando o assunto for para tratar o quanto a pornografia é imoral. Algumas pessoas acreditam que falar sobre este assunto é algo constrangedor. Porém, eu acredito que isto pode ser traduzido pelo facto de que milhares destas pessoas são telespectadoras deste cenário em seus lugares secretos. Portanto, meu caríssimo companheiro Batista José, concedo-lhe o espaço para tratar sobre estas questões. Cordiais saudações a todos irmãos em Cristo Jesus e ao mesmo tempo graça e paz ao meu companheiro, meu amigo José Tomás. É um privilégio novamente estarmos aqui nesta manhã para nós falarmos a respeito de um assunto bastante interessante, que é então como vencer o vício em pornografia e ao mesmo tempo, será que a pornografia dentro do casamento é pecado? Estas duas questões serão tema do nosso programa. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós, infelizmente, vivemos em uma cultura que consome pornografia na mesma proporção que os hambúrguer. E isso é muito lastimável. E os filmes pornográficos alimentam a mente humana, tornando a mente humana podre, tornando a mente humana virar um poço de lixo. Por isso que é necessário nós falarmos a respeito desta temática, a pornografia, a fim de ajudar todas aquelas pessoas que estão vivendo há bastante tempo nestes vícios da pornografia, talvez também da masturbação. Então, como vencer o vício em pornografia? Eu creio que muitos ouvintes já estão se perguntando como vencer. Eu acredito que muitos que estarão nos ouvindo, que estão enfrentando este problema, que têm esta dificuldade, às vezes já lutaram de várias maneiras para verem se pudessem se libertar deste vício, mas talvez eles deram conta que na mesma eles não se libertaram. Então, nós vamos procurar apresentar algumas dicas que poderão ajudar você a vencer, a se libertar deste vício. Mas eu gostaria já de dizer que a pessoa que está mergulhada ou mergulhado no vício da pornografia só pode ser libertada, só pode ou só poderá vencer este vício com a ajuda de Jesus. Você pode ficar livre do vício em pornografia somente com a ajuda de Jesus. Mesmo se o vício for grande, Jesus pode lhe libertar. Ainda que o vício for demasiadamente grande, somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Deus que fez os céus e a terra, pode lhe libertar. Se você quer mesmo vencer o vício,
meu amigo, a Bíblia dá conselhos espirituais e práticos para restaurar a sua vida. E alguns passos importantes para vencer o vício em pornografia são: primeiro, confessar o pecado; segundo, pedir ajuda; terceiro, criar uma estratégia; quarto, fugir; quinto, perseverar. Então vamos ver cada um desses passos em mais detalhes. O primeiro passo é confessar o pecado. O primeiro passo para vencer qualquer vício é reconhecer que você tem um problema. A minha questão é: você reconhece que tem um problema? Você reconhece que não tens andado de acordo à vontade do Senhor? Então, a primeira questão é você reconhecer. A Bíblia diz que quem olhar para uma mulher com desejo impuro, este já cometeu adultério, ou seja, este já pecou. Mateus 5, versículo 27 a 28. Com isso eu quero dizer que olhar a pornografia é pecado. O vício em pornografia é um grande problema. O vício em pornografia é um grande problema e com consequências sérias para a sua vida. Então você precisa confessar o seu pecado. Você precisa reconhecer que tens um grande problema. É isso que você precisa fazer. Confesse seu pecado a Deus. Admita o problema e peça perdão. Peça que Jesus reine em sua vida, lhe limpe do pecado e transforma a sua mente. Mesmo se você já tiver aceitado Jesus como seu Salvador, volte a dedicar sua vida a Ele, pedindo perdão. Deus sempre perdoa quem se arrepende e crê em Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é pedir ajuda. O que com isto eu quero dizer? Eu quero dizer que você não está sozinho. Então nem precisa lutar contra o vício em pornografia sozinho. Procura alguém em quem você pode confiar, como um pastor, ou um líder, ou um irmão crescido na fé, e conte o seu problema. Não tenha vergonha, mas conte o seu problema, porque essa pessoa poderá lhe ajudar ou então indicar onde você pode encontrar ajuda. Pois os irmãos crescidos, eles podem nos ajudar numa área da vida. Então nós precisamos pedir ajuda, até porque a Bíblia em Tiago 5,16 vem nos mostrar que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para receber o perdão e a cura do Senhor. Tiago 5,16. Então precisamos confessar, precisamos pedir ajuda nos nossos irmãos, pois a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, ou seja, a oração do nosso irmão na fé, a oração do crente a quem nós vamos contar os nossos problemas e esse crente poderá nos ajudar, a oração dele poderá muito nos seus efeitos. Então, pedir ajuda é sempre necessário. Quando você está lutando com qualquer vício, é bom ter alguém quem você tem de prestar conta. Essa pessoa poderá, ao mesmo tempo, orar com você, lhe ajudar, né? Lhe ajudar, neste caso, a criar uma estratégia e ajudará a analisar o seu progresso. Então, é muito necessário pedir ajuda. E o terceiro ponto é criar uma estratégia. Com isso, eu quero dizer que você precisa orar e confiar em Deus. Mas isso não basta para vencer o vício em pornografia. Você precisa entrar em ação. Uma boa estratégia ajuda a combater o vício de maneira mais organizada e eficaz. A mesma passagem que fala sobre olhar com desejo para outra pessoa também dá uma estratégia radical, mais eficaz para combater a pornografia. Se algo, meu amigo, lhe leva a pecar, tire-o da sua vida. Você não precisa literalmente cortar a sua mão, conforme está descrito em Mateus 5, versículo 29 a 30. Você não precisa cortar literalmente a sua mão, mas talvez você vai precisar se livrar de revistas, canais de televisão, ou até mesmo de seu computador ou celular, que talvez leva você ao pecado. Porque se você tem uma revista pornográfica escondida, você precisa eliminar este anátema, você precisa queimar essa revista, porque a qualquer momento você vai ser tentado a ver
pornografia e você pode recorrer naquela revista. Então, vais ter que tomar uma atitude de eliminar essas revistas, de eliminar alguns canais da televisão ou até mesmo de seu computador ou celular. Então, é muito necessário que você faça isso. E uma outra coisa também muito importante é você precisa descobrir quais são as coisas que despertam o desejo por pornografia. Você precisa descobrir quais são as coisas que despertam o seu desejo por pornografia. Será que é ansiedade? Será que é tédio? Será que é estresse? Será que é brigas? Quando você descobrir quais são, cria novas estratégias para combater o problema de maneira saudável. Por exemplo, se você está ansioso, você pode orar ou ligar a um amigo. Ou se você está em tédio, você pode ler um livro, dar uma corrida ou lavar a louça. Então você precisa se o fazer. E o quarto ponto é fugir. Mesmo tentando evitar toda a pornografia, você por vezes vai se encontrar em situações de tentação. Então, nessas situações, o conselho da Bíblia é fuja. Nós não precisamos nos sentir super-herói e dizer que eu não gosto de fugir, não. Mas nós precisamos fugir. Saia da situação o mais rápido, ou seja, o mais rápido possível. 1 Coríntios 1,18. Então não fica para ver se você tem força para resistir. O que você precisa fazer é fugir. Então é isso que nós precisamos fazer, fugir. Muitas pessoas com vícios têm recaído porque não saem da situação de tentação. Pensam que já têm força e estão seguros, mas depois cedem à tentação. Então, tem muitas pessoas, inclusive crentes, que às vezes pensam que já são fortes o suficiente para ficar em frente, talvez, de uma televisão, de apresentar coisas imorais. Eles pensaram que são fortes o suficiente. Mas a orientação bíblica é que nós devemos fugir. Então, este é o quarto ponto. E para terminar essa questão, tem o último ponto, que é perseverar. Então, isso quer dizer que você provavelmente não ficará livre do vício de uma hora para outra. E é possível que você tenha algumas recaídas pelo caminho, mas não desista. Erros acontecem, mas só são fatais quando você para de tentar. Então, você precisa continuar. Se você tiver uma recaída, volte a pedir perdão a Deus. E comece de novo. Use o erro para aprender. Por que você voltou a ver pornografia? O que você pode fazer de diferente da próxima vez? Será que você precisa ajustar sua estratégia? E eu creio que com o tempo você vai notar a diferença. Não vai ser fácil, mas com Jesus você pode vencer o vício em pornografia. Então você precisa, meu amigo, perseverar. Lute, não desista. Por outra, quanto à questão da pornografia dentro do casamento, é sim pecado. No caso da pornografia, a Bíblia é clara quando nos mostra que usá-la dentro do casamento é uma prática pecaminosa e condenada por Jesus, que a compara ao adultério. Mateus 5,28, escrito está: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Dessa forma, não é aceitável que nem o homem nem a mulher recorra à pornografia dentro do casamento, sob pena de que de estarem trazendo o pecado para dentro da relação, o que trará prejuízos terríveis. Deus nos adverte sobre isso em Hebreus capítulo 13, versículo 4, na escrito está: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, com base nessas verdades, ganhamos a compreensão que não é permitido que casais assistem pornografia. Eu gostaria de terminar a minha abordagem dizendo que mesmo que eventualmente em alguma ocasião venhamos a cair no pecado, a prática pecaminosa nunca deverá ser aquilo que nos define. Nós estamos unidos a Cristo, fomos crucificados com Ele e agora fomos capacitados a viver em novidade de vida
Sim, pela obra de Cristo, estando nele, é possível vencer o pecado. Então, para você que tem esse problema, és um crente verdadeiro, um crente sincero no Senhor Jesus Cristo, não para de lutar, creia que o Senhor vai te ajudar, ore a Deus, peça ajuda e creia verdadeiramente. Creio que no tempo certo você poderá se alegrar, no tempo certo você poderá testemunhar da maravilha que o Senhor fará em sua vida. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês. Um forte abraço do vosso irmão, companheiro na fé, Batista José. Mais uma vez eu estou maravilhado pela explicação do nosso querido comentarista Batista José, que desde já endereçamos o nosso voto de gratidão. E também rogamos a Deus para que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a fim de edificar a sua igreja. Portanto, é desta forma que estamos a terminar o nosso programa, Meditações Diárias, e agradecemos-lo pelo carinho de sua audiência, meu caro ouvinte. Esperamos por você em outras oportunidades e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua partilha, pois isso ajuda-nos o bastante. Um forte abraço do vosso querido apresentador, José Tomás.